Olá galera, nosso vídeo número 4, dos vídeos mais importantes que a gente vai tratar sobre a tabela termodinâmica. Aqui a gente vai avaliar as propriedades das substâncias da termodinâmica e entender como é que funciona a tabela. E no último vídeo a gente mostrou a primeira lei da termodinâmica, o significado de cada termo da primeira lei. Só que o grande problema agora é colocar valores para cada termo. Então, através dessa videoaula, a gente vai ir através da tabela, a gente vai colocar os valores e entender o porquê de cada termo desse da primeira lei termodinâmica. Não sabia o que significavam as tabelas, tinha que entender o enunciado de cada uma, o que eram aquelas substâncias, para que eu ia pegar aqueles dados. O que foi mais difícil para você? Foi saber qual o estado em que a substância se encontrava. Thali, seu primeiro contato com as tabelas foi bom ou foi ruim? Foi horrível, foi muito difícil, cara. Eu demorei para estudar e eu tentei acompanhar meus colegas e não foi legal, foi traumatizante. O que você teria para dizer sobre as tabelas de termodinâmica? Até hoje eu me arrepio quando você fala isso só. Mas foi duro, foi bastante. Eu fiquei bem traumatizado até, sabe? Mas muito estudo e muita dedicação, relendo aqueles negócios lá, o trem ficou melhor. Você acha que é possível superar a dificuldade das tabelas? Né? Você fazendo aqueles trem tudo dá. Mas deu pra passar com 555. Bom, galera, não é a mesma coisa trabalhar com substância na fase sólida, líquida ou gasosa. Para nós podermos encontrar as propriedades dessa substância, nós devemos saber posicioná-la exatamente em qual fase que ela se encontra. Para isso, nós devemos manejar e entender as tabelas termodinâmicas. Para que possamos ter esse rápido entendimento das tabelas, eu vou deixar algumas dicas aqui com vocês. A primeira dica é que não utilize a tabela do seu colega, que isso vai facilitar o seu erro ou o seu acerto. E a outra dica que eu tenho para dar para vocês é que conheça a sua tabela termodinâmica, entenda os resultados que elas estão trazendo para vocês. E agora vamos entender como que isso funciona. Dependendo do valor das propriedades termodinâmicas, uma substância ela pode ser sólida, líquida ou gasosa e poderá apresentar características que vão nos interessar ou não. Então, todas as possíveis combinações dessas características, elas podem ser representadas no gráfico de superfície PVT, que é pressão, volume e temperatura. Como na matemática a gente utiliza para representar os pontos no espaço os três eixos coordenados, que é x, y e z, aqui na termodinâmica vocês também vão usar três eixos, que são os eixos da pressão, do volume e da temperatura. Aí, cada combinação dessas propriedades, elas vão identificar um estado termodinâmico. E como já foi visto na sala de aula, você precisa de duas propriedades independentes para fixar o estado termodinâmico. Olá pessoal! Bom, visualizar as coisas a partir de um sólido pode ser um pouco complicado. Imagine se vocês quiserem visualizar o que está no meio dessa bola. Por isso, nós vamos trabalhar com as projeções PVT. P de pressão, V de volume e T de temperatura. Então, assim como no espaço, nós trabalhamos com os eixos x, y, z e às vezes é melhor ver pelas projeções x, y, y, z e x, z. Para os eixos PVT vai ser a mesma coisa. Então, aqui nós temos um sólido. Bom, aqui nós conseguimos ver todas as projeções. A primeira projeção é a projeção lateral, que é a PT. Essa projeção, que é a TV, é a projeção superior do sólido. E essa é uma outra posição lateral.
lateral, que é a projeção P e V. E cada projeção nós conseguimos ver coisas diferentes. Então, galera, lembrando que a gente vai trabalhar apenas com substâncias puras. O que são substâncias puras? São substâncias que, quando alteram seu estado físico, não vai alterar sua composição química, que é o caso da água, que no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso, continua sendo H2O, mesmo mudando de fase, de sólido para líquido para gasoso. Aqui nós vamos trabalhar apenas com sólido, líquido e gasoso. Existe outra fase, que é o plasma, só que não vai ser interessante aqui estudar ele na nossa matéria. Como nós vamos estar trabalhando com essas três fases, nós devemos saber em que estado, no estado termodinâmico estudado, em que fase se encontra a nossa substância. Tá. Então aqui, de novo, no sólido de pressão, temperatura e volume. Daqui as projeções vão nos dar alguns gráficos, alguns diagramas. Temos o diagrama PV, o diagrama PT e o diagrama TV. Aqui podemos ver um deles, que é o PT, que é o de pressão e temperatura. Temos outro, que é o PV, que vai nos PV, que vai nos fornecer outros dados. Enfocando no PT, ele nos fornece em que fase se encontra a nossa substância. A linha, quando a substância está sobre essa linha, quer dizer que ela se encontra em duas fases, uma mistura. Um exemplo, aqui ela encontra em vapor e no sólido. Aqui vapor e líquido, aqui líquido e sólido. Aqui só sólido, aqui só líquido, aqui só vapor. Esse diagrama nos fornece outros dois pontos, que será muito importante lá na frente, será muito estudado, que é o ponto triplo, onde a substância se encontra nas três fases, e o ponto crítico. Essas linhas, onde a substância se encontra em duas fases, são chamados campos bifásicos. Aqui nós só enxergamos linhas, só que lembramos que isso é um corte de um sólido. Então essas linhas são áreas extensas, com vários pontos. Então, gente, essa é a projeção do sólido sobre o plano temperatura e volume, TV. Observe as regiões que ficam delimitadas. Então, gente, essa região corresponde a todas as combinações temperatura e volume para que a substância se encontre na fase líquida. Essa região é conhecida como região de líquido comprimido ou de subresfriado. Nesta área temos as combinações para que a substância fique na fase gasosa. Nesta região verde nós temos duas fases coexistindo, onde elas se encontram em equilíbrio. Nesta região nós encontramos a substância com líquido e vapor. Então, vocês lembram daquele cafezinho? Pois aquele cafezinho está nessa área aqui, onde nós temos a substância na fase líquida e a substância na fase vapor. Então, gente, quando a substância está aqui em cima da linha, ela está passando de líquido para vapor. Ou, se a substância está em cima desta linha, ela está passando de vapor para líquido. Porém, nesse diagrama, podemos mostrar também as linhas isobáricas, ou as de pressão constante, que são essas daqui, as linhas de 30 MPa, a de 22,09 MPa. Então, todos os pontos sobre elas apresentam a mesma pressão, ou seja, pressão constante. Esse gráfico que vocês estão vendo na projeção, ele é muito importante na termodinâmica. É conhecido como domo de saturação. Aqui nós temos representados três estados termodinâmicos. A gente tem o estado de líquido comprimido, aqui a gente vai ter uma mistura de líquido e vapor, e desse lado aqui a gente vai ter o vapor superaquecido. Nessa linha aqui, que é conhecida como linha de saturação, aqui a gente vai ter líquido saturado até o ponto crítico. Aí do ponto crítico descendo, a gente vai ter o vapor saturado.
Então, gente, é de extrema importância também que vocês fiquem ligados nas isobáricas desse gráfico, porque elas crescem de baixo para cima e ao longo dessas linhas que vocês podem ver, a pressão ela sempre se mantém constante. Como a Sabrina já falou, no gráfico anterior, que era o TV, se mostravam linhas de pressão constante. Nesse gráfico PV se mostra uma linha de temperatura constante, que é a isoterma. E essa isoterma, ela cresce de baixo para cima, como acontece no gráfico explicado anteriormente. Bom, pessoal, esse é o gráfico PV, pressão e volume. Como a Sabrina já explicou anteriormente, aqui é a região de líquido comprimido e aqui é a região de vapor superaquecido. VF é o volume específico para líquido saturado e VG é o volume específico para vapor saturado. E aqui no meio nós temos a mistura de líquido e vapor. Que ela fique bem entendida Beleza. De uma maneira que ela fique bem entendida. Show, ponto. E... Corta. Pode começar? Pode começar? Aqui, a última vez deu uma tragédia. Então vamos lá. Pode começar a hora que você se sentir à vontade. Mas assim, você tem que planejar. Tá. Já. Bem-vindo, galera. Agora mais uma aula vídeo... Olá, galera. Mais uma aula vídeo... Nossa. Olá, galera. A videoaula... Nossa. De novo. Olá, galera. A quarta videoaula. Aqui uma das mais importantes aulas... Nossa, não é. Olá, pessoal. Bom, É importante... Não é aqui também? Já nessa área nós temos as regiões onde tem a... Já nessa área nós temos as combinações para que a substância... Nesta área temos as combinações para que a região fique... Não, na região. Nesta área temos as... Calma. Nessa área temos as combinações para que a substância fique na fase gasosa. Bom, galera, nós dividimos esse vídeo em duas partes pelo fato de não ficar um vídeo maçante, uma coisa bem cansativa, e pelo fato também desse tema ser um tema de muita dificuldade para os alunos, de difícil entendimento, ou seja, vai ficar uma coisa bem explicadinha para vocês. Nessa primeira parte do vídeo, são apresentados um dos principais gráficos de superfícies utilizados na matéria e de acordo com a utilização das tabelas. Já nessa segunda parte do vídeo que vem por aí, vão ser explicados como se acha algumas propriedades, algumas características específicas da substância. Ou seja, esse segundo vídeo vai ser importante para você saber utilizar a tabela juntamente com os gráficos de superfícies e saber também interpretar os resultados obtidos. E esperamos vocês nessa segunda parte do vídeo. Porra, segura Leonardo DiCaprio, hein? Tô chegando, hein?